Como você já sabe, ontem nós tivemos aí uma super quarta, nós tivemos aí divulgação de juros tanto aqui do Brasil quanto dos Estados Unidos, mas só que quando a gente fala de juros brasileiros, atualmente a gente segue aí com uma taxa de juros extremamente alta, algo que não é bom para pessoas jovens, empreendedores e pessoas que estão endividadas, dado que quando você fala de pessoas jovens e empreendedores, então nós estamos falando basicamente de pessoas que estão ali tentando abrir um negócio, estão tentando crescer um negócio, e com juros altos é extremamente difícil você empreender, você ter um negócio, dado que os juros altos ele dificulta aí o financiamento de dívidas, dificulta você abrir uma filial, você comprar um equipamento para o seu negócio, você contratar pessoas. Inclusive os juros altos ele afeta até mesmo a questão ali do emprego. Só que além dessa questão envolvendo negócios, existe também a questão envolvendo aí dívida. Como nós falamos anteriormente, quanto maior for a taxa Selic, então maiores serão os juros cobrados pelos bancos, pelos empréstimos que eles fazem aí às pessoas. E as pessoas que já possuem empréstimo rolando, as pessoas que já estão endividadas, essas pessoas aí, elas estão aí enfrentando juros extremamente altos. Tá virando basicamente uma bola de neve, entendeu? E hoje em dia que a gente tem aí mais da metade da população endividada, com os juros estando altos dessa forma, para essas pessoas todas saírem das dívidas, você pode ter certeza que é algo extremamente mais difícil, que atrapalha aí o desenrolar da nossa economia, dado que uma economia rica, um país que é rico, não possui aí a sua população, as suas famílias endividadas. Então tem esses fatores que uma taxa Selic alta, uma política monetária extremamente restritiva afeta de forma negativa ali a nossa sociedade, a nossa vida. Tem esses fatores, mas só que conforme o mercado já está esperando e conforme o próprio Banco Central já sinalizou, a partir de março, as próximas reuniões aí do Copom, os juros vai cair. Agora a gente está em dúvida sobre o quanto que os juros vão cair. Afinal, nós não sabemos se vai cair aí 50 bits ou 25 bits, 0,25 ou 0,50, mas dado que a inflação está voltando para a meta, por mais que ela ainda esteja longe de lá, a meta é 3%, mas a inflação segue caminhando para lá. Em relação à inflação, a política monetária segue aí surtindo o efeito esperado, e também tem a questão envolvendo ali uma desaceleração econômica que a gente também está sentindo acontecer agora no Brasil. Essa Selic restritiva, ela tá aí batendo sim na questão econômica e tá desacelerando o Brasil aos poucos. Mas só que tem aquela questão que eu acredito que o Banco Central ele precisa analisar, e claro que eles estão analisando, que não tem como você começar a cortar a Selic de maneira muito pesada, e eu acredito até que é por conta disso que eles não começaram a cortar a Selic agora em janeiro, decidiram manter ali porque ainda existe a questão envolvendo as eleições. E como você já sabe, em ano eleitoral não existe desaceleração econômica. Como você pode ver em todas as eleições, principalmente as eleições presidenciais que existiram no Brasil, todas elas, o Brasil é recorde de gasto. Então, em ano eleitoral, a nossa política fiscal ela é extremamente expansionista, e claro que isso daí estimula a nossa economia ali no curto prazo. Afinal, os caras começam a injetar dinheiro na veia, e esse dinheiro que é injetado ali na veia, na nossa economia, em ano eleitoral, isso daí pode impactar diretamente ali o trabalho do Banco Central em cortar juros. Afinal, não tem como você cortar juros se a economia está mostrando ali sinais de aceleração por conta dessa injeção de dinheiro que é feita, e não tem como você cortar juros, dado que essa injeção de dinheiro que é feita em ano eleitoral, ela também pressiona ali a inflação. Então, se a inflação está começando a cair, vem o ano eleitoral, injeta dinheiro na economia, a inflação ou se mantém do jeito que está, ou ela começa a subir de novo. Então é por isso que eu acredito que o Banco Central do Brasil
ele vai se manter mais cauteloso em relação ao corte de juros nesse ano aqui, 2026. Eles sabem que vem uma eleição aí pesada pela frente, uma eleição presidencial. Em eleição presidencial não tem brincadeira. É aquele negócio, como nós falamos já, essa Selic no topo ela é ruim para a maior parte da população, é ruim para o crescimento do Brasil, dado que é o freio de mão puxado, é o remédio amargo que o Banco Central aplica na economia, mas só que esse remédio amargo ele é necessário ser tomado, porque senão a economia morre de vez, a moeda desvaloriza completamente, a inflação vai para o topo, o risco país sobe, a dívida sobe, e se essas coisas acontecer, você pode ter certeza que o Brasil vira uma Venezuela rapidinho. Então, para evitar virar uma Venezuela, para evitar perder credibilidade internacional, para evitar perder investimento, para evitar ter a sua moeda completamente destruída, para evitar mais caos econômico, o Banco Central ele mantém a Selic no topo, entendeu? Então é um mato sem cachorro que a gente tá, não tem para onde correr. Com Selic alta do jeito que está, a nossa vida fica mais difícil, nossa vida financeira, o nosso bolso ele fica mais apertado, mas só que por outro lado, se os caras começar a cortar Selic, a economia vai pro buraco, não tem para onde a gente correr. E quando a gente fala dos Estados Unidos, como nós falamos no início da nossa conversa aqui, o Fed, eles mantiveram ali a Selic deles ali em 3,5 a 3,75. O FONC, que é basicamente o cupom deles lá, veio a público e explicou que essa decisão de manter esses juros estáveis, basicamente por conta da inflação, que ainda segue ali acima do esperado por eles, por mais que os números de empregos tenham diminuído, por mais que a economia americana esteja desacelerando por conta de juros altos que eles já mantiveram por muito tempo, eles estão se vendo obrigados a manter os juros do jeito que está, basicamente por conta dos números de inflação que ainda seguem altos. A economia americana ela vem apresentando aí sinais de desaceleração, mas mesmo assim eles acreditam que a inflação ainda está alta. Só que quando a gente fala de Fed, um dos principais temas aí ao redor desse assunto é basicamente a nomeação do novo presidente do Fed. O Jerome Powell vai sair fora e o Trump vai indicar alguém ali para a presidência, para assumir a cadeira dele, e todos acreditam que vai entrar aí um cara que seja mais flexível em relação a juros. Então, como você já sabe, o Trump ele vem batendo muito no Powell por conta dessa questão envolvendo juros. Para o Trump, ele acredita que os juros já deviam ter sido ali cortados ao máximo, mas só que não cortou ainda por conta do Powell, que acredita que eles devem seguir em cautela em relação a corte de juros. Tá cortando, mas só que tá cortando devagar. Inclusive nós vimos aí que nessa última nem cortou, entendeu? Então o Powell ele é mais cético ali a corte de juros. Ele acredita que a economia americana ainda não está em processo total de desaceleração econômica e que a inflação ainda precisa voltar mais para o esperado, entendeu? Mas só que mesmo assim ele vai sair fora, acabou o mandato dele, tá acabando o mandato, e o Trump provavelmente vai indicar alguém ali que seja ali alinhado aos pensamentos dele, entendeu? Então provavelmente vai entrar aí um cara pro Fed que vai ter mais a linhagem do Trump, e essa linhagem é de corte de juros. Então é de se esperar que com a saída do Powell, o Banco Central americano, o Fed, vem aí a ter vários cortes aí de juros nos próximos meses. É aquele negócio, ainda existe a questão envolvendo ali a força do dólar. Atualmente o dólar ele segue fraco ao redor do mundo, e esses cortes de juros eles podem enfraquecer mais ainda o dólar. Atualmente a economia americana vem passando aí por um processo de rotação, aonde investidores internacionais estão saindo dos Estados Unidos, muito por conta das incertezas geopolíticas, tarifárias e também dessas brigas institucionais entre Trump e Powell, entendeu? E é de se esperar que com o corte de juros, é de se esperar que no mercado doméstico americano a economia passe
se mostrar mais aquecida, dado que juros baixos é aquecimento de economia. Então é igual eu falei anteriormente, juros altos é freio de mão da economia puxado, juros baixos é basicamente acelerar, pisar no acelerador, e o Trump ele quer pisar no acelerador, quer estimular, aquecer a economia. Então, para os próximos meses, se eles começarem de fato a cortar juros, eles vão pisar nesse acelerador econômico. Só que quando a gente fala do mercado externo, os mercados globais, esses juros baixos dos Estados Unidos, eles podem aí impulsionar ainda mais esse processo de rotação que já está acontecendo de agora. Então, se você for ver, a gente aqui no Brasil, a gente está sendo beneficiado por esse processo de rotação, onde investidores internacionais estão saindo dos Estados Unidos e estão entrando em países emergentes, principalmente a gente aqui no Brasil. Se você for ver aí, o nosso dólar não disparou, a gente segue aí na casa dos 5,20, 5,30, no máximo 5,50. E isso daí está acontecendo não por conta de fatores domésticos, mas por conta de fatores envolvendo essa rotação de recursos americana, aonde investidores internacionais estão saindo de lá e estão entrando aqui na nossa bolsa de valores e estão entrando aqui no nosso mercado, entendeu? Então essa rotação segue ajudando a gente aqui no Brasil de certa forma, mas só que voltando para os Estados Unidos, essa questão aí envolvendo o novo presidente do Banco Central, ela ainda vai dar pano para manga, e a gente precisa esperar para ver se o novo presidente do Fed vai de fato seguir aí a linhagem do Trump de corte de juros, ou se ele vai seguir igual o Powell. Pode acontecer igual aqui no Brasil, onde aqui no Brasil, quando o Lula assumiu esse novo mandato dele, aconteceu algo semelhante ao que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Aqui o Lula ele bateu muito no Roberto Campos, que foi o outro presidente do Banco Central antes do Galípolo. O Lula bateu muito, criticando os juros que estava alto e cobrando ali cortes de juros, dizendo que o governo estava sendo sabotado por conta dos juros que estava alto e tal. E aí o Roberto Campos saiu, o Lula indicou o Galípolo, e o Galípolo fez a mesma coisa que o Roberto Campos já estava fazendo, manteve os juros no topo. Então a gente não sabe se pode acontecer a mesma coisa lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos o Trump também está batendo muito no Jerome Powell para cortar juros. O Jerome Powell vai sair, o Trump vai indicar alguém para lá, e a gente não sabe se esse cara ele vai de fato seguir ali as tendências do Trump de corte de juros, aceleração econômica, ou se ele vai seguir ali pela linhagem mais dura de manter os juros no topo, ou manter cortes de juros, porém muito conservadores, entendeu? Então isso daí é o que acontece em bancos centrais que são independentes, bancos centrais que não são políticos, bancos centrais que precisam ser técnicos. O panorama é basicamente esse que nós passamos aqui para você, e a única coisa que nós te pedimos agora é basicamente o seu like, a sua inscrição, é só ativada no sininho, porque como você já sabe, aqui você vai sempre ver conteúdos que sejam relacionados a dinheiro, negócio, investimento, economia. Se está relacionado a dinheiro, então a gente vai trazer o assunto para a mesa. Então já se inscreve no canal, esteja sempre atualizado, e você se atualiza estando aqui com a gente. Então basicamente isso daí por hoje. Se inscreve no canal, se junte a essa causa, porque juntos em breve nós seremos ricos.